A guerra na Ucrânia rompe limites e transforma a paz mundial em uma contagem regressiva para o caos inevitável. Nas últimas 24 horas, a situação saiu do controle. Ataques, espionagem e novas sanções elevaram a guerra da Ucrânia ao patamar mais arriscado desde a Guerra Fria. A tensão cresce porque armas modernas e operações discretas embaralham a fronteira entre tempo de paz e tempo de guerra. De um lado, crescem espionagem e sabotagem, com agentes infiltrados, ataques de drones e tentativas contra líderes. Do outro, a Ucrânia e parceiros intensificam ofensivas com armamentos recentes, encurtando a distância para um choque direto entre potências que ninguém quer bancar agora. Potências rivais se enfrentam em silêncio, espionam líderes e preparam ataques que podem desencadear o colapso global em instantes. A expansão militar e as trocas de ameaças entre a Aliança Ocidental, Estados Unidos e Rússia deixam tudo em alerta. Sanções e pressões aumentam, economias da Europa cambaleiam e a guerra iniciada em Donbas já impacta bancos, ruas e fronteiras, como um efeito dominó que não dá sinais de trégua no curto prazo. A lógica por trás desses movimentos ficou clara. A espionagem empurra decisões, os ataques mudam táticas no campo e a economia sente cada golpe. Juntando as peças, dá para ver um ciclo perigoso se formando e aproximando o mundo de confrontos que há pouco pareciam improváveis, em cadeia. As sanções destroem economias europeias, alimentam tensões e aproximam o mundo de um confronto direto entre Rússia, Estados Unidos e OTAN. Será que todos os líderes envolvidos nessa guerra vão sobreviver até o fim dos combates, seja por um acordo de paz ou pela destruição de um dos lados? Ou você acha que existe a chance de alguém ser eliminado? E você acha que a eliminação de quem daria uma chance maior para essa paz? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A unidade de inteligência da Ucrânia afirma ter destruído mais uma base de Putin, conhecida por Rubicon, usada para ataques de longo alcance. A operação, descrita como cirúrgica, expôs brechas de segurança em Moscou e acendeu o alerta nas forças russas, que reagiram reforçando defesas, inclusive do presidente russo, com a aproximação dos espiões ucranianos. O comando de Kyiv diz que a missão envolveu especialistas em reconhecimento eletrônico e drones de primeira pessoa. O golpe abalou linhas russas e evidenciou que a guerra invisível da informação pesa tanto quanto tanques. Quem dominar sensores, jamming, dados e coordenação em tempo real dita o ritmo. A história também pesa. Em julho de 1944, Klaus von Stauffenberg tentou matar Adolf Hitler com uma bomba no Wolf's Lair. O fracasso custou vidas e mostrou como a luta contra regimes autoritários também passa por ações discretas e arriscadas nos bastidores. Esse tipo de ação não é novidade. Em 2017, a Coreia do Norte acusou a CIA e o serviço sul-coreano de planejar matar Kim Jong-un com armas bioquímicas. A mensagem é simples e incômoda. Mesmo em tempos de paz, operações clandestinas seguem ativas, com redes e intermediários perigosos. Em maio de 2024, Kyiv disse ter frustrado um plano russo para matar Zelensky e outros líderes. 2 coronéis foram presos por colaborar com o FSB. O alerta subiu, e a próxima sequência mostra como essas infiltrações se conectam a investigações na Polônia com efeitos regionais.
A guerra na Ucrânia rompe limites e transforma a paz mundial em uma contagem regressiva para o caos inevitável. Um ano depois, veio a confirmação da Polônia. Um cidadão local teria ajudado agentes russos a preparar um ataque contra Zelensky no aeroporto de Rzeszów. A notícia escancarou o tamanho da rede de espionagem de Moscou, que consegue operar até dentro de países da Aliança Ocidental sem ser percebida. Desde 2023, o Kremlin enfrenta ataques cada vez mais ousados com drones. Em maio de 2025, um helicóptero da comitiva de Putin quase foi atingido em Kursk, e isso acendeu o pânico em Moscou. O governo russo reagiu ampliando defesas e reforçando radares de fronteira. Na Noruega, agora mesmo, um bispo russo tentou erguer uma igreja em uma área vigiada pela Aliança Ocidental, alegando ser missão religiosa. As autoridades viram outra coisa, uma operação para ampliar a presença de Moscou no norte europeu. Foi um lembrete de que influência política e fé se misturam na guerra silenciosa. Em Varsóvia, um russo confessou ter passado informações militares e de infraestrutura ao FSB. Isso fez a Polônia revisar seus protocolos de segurança. Ficou claro que a guerra da informação não se limita a drones ou tanques. É uma disputa de dados, acesso e manipulação que atravessa fronteiras. E enquanto os espiões vão se infiltrando e tentando dar um checkmate preciso, a Coreia do Norte mandou mais 5.000 soldados para a Rússia. Oficialmente seria cooperação civil, mas especialistas enxergam apoio logístico disfarçado. Essa parceria reforça o elo entre regimes sancionados e desafia o cerco ocidental de forma direta. As sanções destroem economias europeias, alimentam tensões e aproximam o mundo de um confronto direto entre Rússia, Estados Unidos e OTAN. A linha de frente voltou a ferver nas últimas 24 horas. Um míssil russo atingiu uma cerimônia de condecoração de soldados ucranianos de elite, matando e ferindo dezenas. Kiev classificou o ataque como covarde e calculado, um sinal de que Moscou mira símbolos, não só posições militares. O míssil saiu de território russo e explodiu segundos depois que a cerimônia começou. As imagens mostram destruição total, com crateras e destroços por toda parte. Investigadores falam no uso de ogivas de alto impacto, projetadas para derrubar estruturas e causar pânico entre tropas e civis. Em Dobropilha, outro míssil russo atingiu um prédio residencial e deixou feridos. Moradores contaram ter ouvido drones antes da explosão, o que indica reconhecimento aéreo prévio. O caso virou novo foco de críticas internacionais contra o Kremlin, acusado de atacar civis com precisão intencional. Ao mesmo tempo, drones ucranianos atingiram uma planta petroquímica na Rússia, provocando incêndios enormes. Analistas dizem que o objetivo era cortar o combustível das tropas russas. O fogo durou horas e forçou Moscou a deslocar unidades de emergência, um ataque de impacto logístico direto. As forças ucranianas também explodiram um oleoduto militar usado para abastecer tropas perto da capital russa. As explosões paralisaram o fluxo de combustível e deixaram o exército russo sem resposta rápida. E agora vem a parte em que a guerra muda de escala e o mundo começa a sentir o peso disso. A destruição da base Rubicon expõe falhas em Moscou e reacende o medo de retaliação russa em larga escala. O sistema elétrico da Ucrânia segue sendo um dos principais alvos da Rússia. Zelensky afirmou que quase metade da infraestrutura foi danificada. Moscou usa drones Shahed, fabricados no Irã, mostrando o quanto depende de outros países para manter seus ataques mesmo com todas as sanções em vigor. Em resposta, Kiev lançou drones próprios com ogivas montadas localmente, capazes de voar mais de 1.000 quilômetros. Essas aeronaves mudaram as regras do jogo e transformaram o conflito em um laboratório de guerra moderna, onde cada lado testa novos equipamentos sem medir as consequências. A precisão dos ataques ucranianos vem derrubando centros industriais dentro da Rússia. Moscou acusa o Ocidente de ajudar com tecnologia de inteligência em tempo real, o que, se confirmado, seria praticamente uma intervenção direta da Aliança Ocidental. O risco de escalada nunca esteve tão evidente como agora. A reação russa tem sido brutal. As forças de Putin intensificaram ataques contra civis para quebrar o moral da população ucraniana.
Explosões em escolas, hospitais e bairros inteiros se tornaram rotina. Segundo observadores, é o período mais cruel desde o início da invasão, sem sinais de recuo. A situação militar está cada vez mais desequilibrada. Mesmo sem controle total do espaço aéreo, a Ucrânia mostra força ao atingir alvos dentro da própria Rússia. E é nesse ponto que entram novas armas e alianças que estão transformando o conflito em algo que já ultrapassa qualquer fronteira regional. Operações secretas lembram que eliminar líderes nunca deixou de ser opção nas sombras da geopolítica moderna e imprevisível. A Ucrânia começou a operar sistemas de defesa Patriot, enviados pelos Estados Unidos. Essas baterias interceptam mísseis balísticos a mais de 150 quilômetros e já estão ativas perto de Kyiv e Kharkiv. O país finalmente tem como barrar parte dos ataques que vinham devastando suas cidades. Os Patriot atingem velocidades acima de Mach 5 e são considerados um divisor de águas contra mísseis Kinzhal e Iskander. O governo ucraniano disse que as primeiras interceptações foram um sucesso e que a integração entre radares e caças finalmente atingiu o nível esperado pelos aliados. Zelensky pediu a Trump que continue aberto a enviar armas de longo alcance. O presidente americano respondeu que o assunto está em análise, mas depende da estabilidade política interna. Esse impasse mostra o quanto decisões tomadas em Washington podem definir o rumo da guerra no leste europeu. Hoje, a guerra de longo alcance já transformou o interior da Rússia em novo campo de batalha. Drones e mísseis ucranianos atingem refinarias e ferrovias, travando a logística de Moscou. Isso muda tudo, porque agora nem a retaguarda russa está segura. O conflito virou um jogo sem fronteiras. Comandos ucranianos também estão atuando dentro de zonas ocupadas, inclusive com ataques de helicóptero em Pokrovsk. Essas operações secretas estão moldando uma nova fase da guerra. E nas próximas partes, a história ganha proporção global, quando a Aliança Ocidental e os Estados Unidos entram em cena de vez. Moscou reage com fúria a ataques de drones, e o medo retorna ao coração do Kremlin com força incontrolável. Fuzileiros da Aliança Ocidental voltaram a treinar operações anfíbias em condições extremas, simulando desembarques em regiões congeladas. Reino Unido, Estados Unidos e Noruega participaram lado a lado, testando comunicação criptografada e coordenação entre tropas. As manobras deixaram claro: a aliança se prepara para algo maior. A Turquia, peça-chave dentro da Aliança Ocidental, virou fornecedora de peso para o Báltico. Está mandando drones, blindados e sistemas de defesa para a Estônia e vizinhos, fortalecendo o flanco leste. Ankara aproveita a guerra para expandir seu mercado militar e ganhar influência, equilibrando política e negócio de guerra. Fontes militares confirmam que os drones turcos Bayraktar agora vêm com sensores térmicos e munições inteligentes, já usados em patrulhas das forças bálticas. Essa modernização aumentou a vigilância sobre as fronteiras com a Rússia e diminuiu as brechas que poderiam ser exploradas por ataques surpresa. Observadores dizem que o conflito deixou de ser regional, agora é global, com alianças novas surgindo a cada semana. A quantidade de armas ocidentais circulando nos campos de batalha reforça a ideia de que já vivemos uma guerra mundial silenciosa, só que ninguém tem coragem de admitir isso em voz alta. Cada novo carregamento de armas aproxima as potências de um confronto direto. A guerra já ultrapassou o território ucraniano e virou uma disputa de alcance planetário. E o mais assustador, cada passo parece inevitável. A seguir, vem o reposicionamento militar americano, que muda todo o tabuleiro. A Rússia intensifica ataques contra civis, e o desespero cresce nas cidades destruídas, que simbolizam o custo humano da guerra. A decisão dos Estados Unidos de reduzir tropas na Romênia acendeu debates. O Pentágono garante que é só uma redistribuição de forças, enviando parte delas para o Mediterrâneo e para o Ártico. O foco seria conter Rússia e China ao mesmo tempo. Uma manobra de poder, não um recuo, como alguns interpretaram. Analistas reforçam essa tese. Não é retirada, é reposicionamento. A Aliança Ocidental fortalece radares e sistemas integrados, enquanto países da Europa investem pesado em defesa.
A Romênia segue abrigando baterias antiaéreas e mísseis de médio alcance, o que mantém a região sob o mesmo nível de prontidão. Em Londres, o governo britânico reagiu depois que Trump acusou Putin de testar armas nucleares secretas. O Reino Unido respondeu em tom duro: se o Tratado de Proibição de Testes for violado, haverá retaliação coordenada com a Aliança Ocidental e a União Europeia. A tensão, claro, subiu ainda mais no continente. Apesar do apoio constante, a Ucrânia ainda está longe de entrar formalmente na Aliança Ocidental. O secretário-geral, Mark Rutte, foi direto. A prioridade agora é manter o apoio militar sem provocar confronto direto. É um equilíbrio difícil entre ajudar Kyiv e não arrastar toda a aliança para a guerra. Os Estados Unidos e a OTAN entram em alerta total, enquanto a guerra se expande e ameaça alcançar todos os continentes. Enquanto isso, líderes europeus pressionam Washington para manter o envio de armas e sanções contra Moscou. A Aliança Ocidental está dividida entre agir com cautela ou intensificar o bloqueio. E o cenário político começa a se complicar com novos acordos secretos e disputas internas entre os próprios aliados. Nos bastidores, generais da Aliança Ocidental estão preocupados com o novo acordo de mísseis entre Rússia e Belarus. O tratado permite o posicionamento de ogivas nucleares táticas perto da fronteira europeia. A aliança pediu que Trump tome medidas preventivas antes que essa ameaça se torne um problema real. O representante americano na Aliança Ocidental sugeriu que Zelensky busque uma saída diplomática antes que a guerra fuja de controle. Em Kyiv, a proposta foi rejeitada de imediato. Para os ucranianos, qualquer cessar-fogo sem a retirada das tropas russas seria o mesmo que legitimar a invasão e perder território. Reuniões emergenciais em Bruxelas discutiram o reforço das bases de interceptação no Báltico. Satélites detectaram voos suspeitos sobre a Polônia e a Estônia, o que levou à ativação de caças em alerta constante. Cada dia aumenta o risco de um erro que pode desencadear algo muito maior. Autoridades belgas confirmaram que drones sobrevoaram uma base com armas nucleares americanas. As aeronaves não tinham registro civil e levantaram suspeitas de espionagem. O caso reacendeu o debate sobre a vulnerabilidade das defesas da Aliança Ocidental e o medo de que alguém esteja testando seus limites. Documentos internos da aliança mostram que os ataques cibernéticos cresceram 50% desde setembro. As forças ocidentais correm para reforçar firewalls e redes de segurança, tentando conter um inimigo invisível. A guerra digital virou a nova trincheira e poucos estão realmente preparados. A espionagem e os drones sobre bases nucleares europeias revelam vulnerabilidades que colocam o continente à beira do colapso. O primeiro-ministro da Albânia tentou acalmar os ânimos, dizendo que a Rússia não atacará outro país europeu. Mas a fala dividiu opiniões. Muitos líderes acham esse otimismo perigoso, especialmente depois dos últimos bombardeios, que mostraram que Moscou ainda dita o ritmo da escalada militar. Donald Trump voltou a pressionar os países da Aliança Ocidental a pararem de comprar petróleo russo. Segundo ele, cada barril financiado é um míssil a mais contra o Ocidente. Washington quer forçar a Europa a cortar de vez essa dependência, o que teria impacto direto nas economias e no preço da energia. Diplomatas em Kyiv dizem que o envolvimento dos Estados Unidos depende do círculo mais próximo de Trump, que está dividido entre manter o apoio militar e reduzir os custos. Essa instabilidade política em Washington preocupa os aliados. Qualquer mudança lá pode redefinir toda a guerra aqui. Trump respondeu aos comentários recentes de Putin chamando suas falas de besteiras. E avisou: qualquer ataque a um país da Aliança Ocidental terá resposta total. A troca de provocações entre os dois líderes aumentou a tensão e deixou claro que o risco de erro estratégico nunca foi tão alto. A União Europeia divulgou o relatório sobre a adesão da Ucrânia, elogiando avanços políticos e reformas anticorrupção. Mas, junto com o reconhecimento, veio o custo. O prolongamento da guerra está empurrando a economia europeia para um colapso que poucos têm coragem de admitir em público. A guerra de poder agora envolve bancos, tecnologia e energia. O mundo inteiro virou um campo de batalha invisível.
A guerra já derrubou de vez a economia europeia. A Alemanha, antes exemplo de estabilidade, agora tem o pior desempenho entre as grandes potências. Energia cara, inflação alta e fábricas fechando empurram investimentos para fora. Até aliados começam a admitir que o continente entrou em declínio. Esse colapso alemão contaminou toda a zona do euro. Relatórios recentes chamam de a economia assustadora da Europa, com crescimento zero e risco real de recessão. Indústrias travadas, exportações caindo e incerteza total sobre energia formam um cenário que deixa até os otimistas em alerta máximo. Economistas destacam outro ponto crítico: a dependência da Alemanha das terras raras chinesas. Esses minerais são vitais para chips e armas modernas. Se Pequim decidir limitar o envio, fábricas europeias param em semanas. A guerra escancarou o quanto o Ocidente ainda depende do Oriente. Enquanto isso, as dívidas das maiores potências do G7 explodiram. França e Itália já devem mais que a própria Ucrânia, e o Reino Unido vive uma crise fiscal que não via há décadas. O FMI alerta: o sistema financeiro global está desequilibrado, e basta um erro político para tudo desabar. O caso mais grave é o do Reino Unido. A dívida cresce mais rápido que em qualquer outro país desenvolvido, os juros estão no limite e a recessão parece inevitável. O recado é claro: essa guerra não destrói só cidades, destrói economias inteiras e ainda pode levar junto o equilíbrio mundial. Pokrovsk e Kharkiv resistem a bombardeios diários, enquanto a OTAN tenta impedir que o caos devore todo o Ocidente. Com tantos ataques, espionagem e colapsos econômicos, o conflito deixou de ser sobre territórios e virou uma disputa global de poder. O que começou como invasão se transformou em uma guerra entre sistemas, bancos e tecnologia, onde informação e energia valem tanto quanto tanques e mísseis. A guerra invisível ficou tão perigosa quanto a que acontece nas trincheiras. Tentativas de assassinatos, sabotagens e ataques com drones mostram que ninguém está seguro. Os serviços de inteligência se tornaram armas, e qualquer falha pode custar o colapso de um país inteiro em questão de horas. Cidades como Pokrovsk e Kharkiv continuam resistindo a bombardeios diários. A Rússia lança mísseis hipersônicos e a Ucrânia responde com drones cada vez mais precisos. Essa troca constante de ataques está empurrando as potências para um confronto direto que ninguém parece conseguir evitar. A Aliança Ocidental tenta equilibrar poder militar e diplomacia, mas as divisões internas enfraquecem o bloco. Ao mesmo tempo, a crise econômica se espalha, a inflação dispara e o endividamento cresce. A guerra virou um teste de resistência, não só militar, mas moral, e o Ocidente mostra sinais de cansaço. Ninguém sabe quem vai sobreviver ao fim dessa guerra, nem se ainda existirá paz quando ela terminar. Será que todos os líderes envolvidos nessa guerra vão sobreviver até o fim dos combates, seja por um acordo de paz ou pela destruição de um dos lados? Ou você acha que existe a chance de alguém ser eliminado? E você acha que a eliminação de quem daria uma chance maior para essa paz? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.